Olá, meus queridos amados irmãos, meus jovens de valor da SAJAP. Eu quero aqui primeiramente agradecer ao convite da nossa querida irmã Carol para a gente gravar um vídeo expressando aqui mais ou menos um sermão baseado no livro Eventos Finais, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. Então, a gente está se adaptando a essa questão de vídeos, de áudios, né? Mas o que eu queria mesmo era poder estar com vocês, eu queria poder estar juntos na igreja, ali pregando, e eu já estou com saudade disso. Mas nós temos que manter, né, o isolamento social, evitar aglomerações por enquanto, mas eu fiquei honrado, lisonjeado com esse convite de poder participar dessa semana de oração com vocês e poder transmitir uma mensagem da palavra de Deus e do espírito de profecia. Então vejam bem, queridos, eu quero primeiramente fazer uma oração para a gente poder abrir a palavra de Deus. Então vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, por todos esses jovens da sociedade SAJAP, do Japim 2, e eu quero, Pai, entregar a vida deles nas tuas mãos. Eu te imploro que o Senhor venha abençoar suas famílias, abençoar também seus sonhos, seus projetos. Não permita, Pai, com que nenhum mal venha atingir os teus filhos. Continua cuidando, Senhor, de cada um de nós, suprindo as nossas necessidades. Não permita que nada falte, Senhor. E abençoe, Pai, essa sociedade, abençoe a liderança que está na frente dela, abençoe todos os líderes dessa igreja, desse distrito, inclusive o pastor distrital também. Agora que nós vamos abrir a Tua palavra para juntos estudarmos, Senhor, por favor, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Apesar, Senhor, dos meus erros e falhas, tenha misericórdia de mim. Coloca as Tuas palavras na minha boca agora, que eu seja o Teu porta-voz. É o que eu te imploro, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui compartilhar com vocês dois textos da Palavra de Deus. O primeiro texto está em Mateus, capítulo 24. Então, se você puder abrir sua Bíblia aí, Mateus, capítulo 24, tá bom? Mateus, capítulo 24, para a gente começar dois versos apenas. O verso 37 e o 38, que diz assim: Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, queridos, vejam bem, Jesus aqui, ele traça um paralelo. Os discípulos estavam preocupados, estavam ansiosos, e eles perguntaram então de Jesus, depois de ele contemplar aquele magnificente templo maravilhoso construído ali. Então eles perguntaram de Jesus: Senhor, que sinal, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E em Mateus 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, Jesus responde as três perguntas. Quando ele fala sobre a volta dele, ele traça aqui um paralelo. Ele tenta mostrar para os discípulos que assim como as pessoas viviam na época de Noé, as pessoas também estariam vivendo pouco antes do seu regresso a essa terra, da sua segunda vinda. E que características eram apresentadas no passado? Se a gente detectar essas características, hoje em dia nós podemos saber então que Jesus está voltando. E nós sabemos já, nós podemos olhar ao nosso redor, estamos vendo os sinais se cumprindo rapidamente, tudo mostrando que Jesus já está às portas. Agora, o outro texto que eu quero compartilhar com vocês aqui é falando sobre a maior promessa de todas, uma promessa inabalável em certezas, que é a promessa da volta de Jesus. Então, vamos para João, capítulo 14. João, o Evangelho de João, no capítulo 14, dos versos 1 a 3, onde está escrita a maior promessa de todas. Diz assim:
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Meus queridos amigos, irmãos, vocês que me ouvem agora, deixa eu falar para vocês, para que vocês tenham ideia. A promessa da volta de Jesus é uma das maiores promessas da Bíblia e é uma das mais proferidas na palavra de Deus. Para você ter ideia, para cada 5 versos do Antigo Testamento que falam sobre a vinda do Messias, existem 8 passagens a mais que falam sobre a volta de Jesus. Na primeira vinda, Jesus ele veio como um bebê frágil numa manjedoura. Na segunda vinda, ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Virá em glória e poder. Na primeira vinda, Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Na segunda vinda, ele virá com uma coroa de glória, uma coroa de rei, porque de fato ele é rei. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E para cada 25 versos do Novo Testamento, um fala sobre a volta de Jesus. Em mais de 1.500 lugares, os profetas e o próprio Senhor diz que Jesus está voltando. Não diz talvez voltarei, quem sabe eu voltarei, eu acho que voltarei, mas Jesus diz, repitam comigo aí, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, compartilhando aqui com vocês alguns pensamentos, textos do Espírito de Profecia. Vejam bem, eu vou falar um pouco aqui para vocês sobre o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9 do livro Eventos Finais. Eu peguei os pontos principais aqui, a gente vai tentar fazer um resumão de forma dinâmica, didática e aplicar lições espirituais para a nossa vida hoje, tentar contextualizar para nós hoje aqui. O capítulo 7 do livro Eventos Finais, eu não sei quantos de vocês sabem, mas o livro Eventos Finais, ele foi criado ali, é uma compilação de outros escritos do Espírito de Profecia, e ele foi produzido na década de 90. O capítulo 7 ele tem como título uma Vida Campestre, e começa ali na página 94. Então eu peguei os subtítulos e coloquei aqui para a gente ir analisando aqui cada um desses subtítulos. Um dos subtítulos aqui que traz é o ideal divino longe das cidades. Então vejam bem, é plano de Deus, é da vontade de Deus com que a gente viva longe das cidades, aqueles que podem, aqueles que puderem, se puderem viver longe da cidade, se puder viver num sítio, se puder viver no interior, numa comunidade distante das cidades grandes, maravilha. E aí ela dá os motivos de porquê disso. No entanto, ela menciona porquê também o perigo das grandes cidades, que eu vou falar mais para frente. E aí ela diz assim, ó, que existem ricas bênçãos no ambiente natural. Porque num lugar mais isolado, rodeado da natureza, você só tem a ganhar. Primeiro que a gente não tem poluição, a gente não tem contaminação, o ar que a gente respira é um ar puro, né? Melhora a nossa saúde, a vitamina D produzida pelo sol. Na natureza, o som dos pássaros ajuda a relaxar, nos acalma, nos traz paz. Se eu perguntar aqui para vocês, quantos de vocês aqui não gostam de viajar, de passar um dia, um fim de semana no sítio? Com os familiares, com os amigos, tomar banho no igarapé, no lago, no riacho. Então tem as suas vantagens, agora também tem as suas desvantagens. Desvantagens no sentido que eu falo aqui, é que muitos não estão preparados. Por quê? Porque eu, você, a maioria de nós,
fomos criados na cidade grande. Então a gente tem essa dificuldade. Um fim de semana, um retiro de carnaval, um retiro espiritual, tudo bem, a gente até consegue. Mas às vezes muitos reclamam, muitos já querem voltar para a cidade, as pessoas não conseguem se desligar do celular, das redes sociais, da internet, das séries, dos filmes. Então, queridos, a gente tem que ir começando a fazer mudanças na nossa vida, porque isso é para o nosso bem. No entanto, quando surgiu esse livro na década de 90, só se pregava sobre isso, que haveria, né, o decreto dominical, que vai haver, nós cremos nisso, e a gente então deveria fugir para as pequenas cidades, ou cidades isoladas, ou comunidades, ou fazendas, sítios, ou interiores, né? Para a gente aprender a cultivar a terra, para a gente aprender a plantar, a produzir o nosso próprio alimento. E nessa década de 90 só se falava sobre isso, ali pelo meados assim do ano 2000 também. Inclusive eu conheço uma família, eu conheço um irmão, um ancião de igreja, que ele conversou comigo e ele disse assim: pastor, quando meu pai ele conheceu a mensagem adventista, a gente morava em Manaus. E naquele tempo se pregava muito sobre sair das grandes cidades, fugir para as pequenas cidades. E aconteceu que o meu pai largou o emprego, pegou os filhos, eu, os meus irmãos, e se mandou para o interior. E a gente foi morar numa comunidade bem isolada, bem precária, rústico, né? A situação lá. E aconteceu que a gente conseguiu morar lá ainda 1 ano. Mas depois disso meu pai não aguentou, meus irmãos não aguentaram, e a gente então teve que voltar. Só que eles não voltaram mais para a cidade grande, eles voltaram para uma cidade, para o interior ainda, uma região metropolitana, eu posso chamar assim. E eles ficaram então alojados nessa cidade, próximo à cidade grande e próximo aos interiores. E aqui então eles se criaram, mas ele me falou das mensagens sensacionalistas, alarmantes que haviam nessa época. Então, vejam bem, a gente precisa aqui um aspecto muito interessante, uma palavra-chave: equilíbrio. A gente precisa ter equilíbrio. Na vida cristã, o cristão precisa ser equilibrado. Aí você então me pergunta assim: pastor, então quando é que a gente deve sair das cidades grandes? Quando é que a gente deve sair? Lendo o livro Eventos Finais, a serva do Senhor diz que quando surgir o decreto dominical nos Estados Unidos, esse é o sinal para que a gente então possa sair da cidade grande. Entenderam? Surge o decreto dominical lá nos Estados Unidos, é o sinal para a gente sair das cidades grandes. Aí a gente procura esses refúgios, sítios, fazendas, comunidades, interiores. Aí quando surgir o decreto de morte para matar aqueles que não querem obedecer às leis romanas, digamos assim, criadas pelos homens, quando surgir esse decreto de morte, acabando com a liberdade religiosa, aí esse é o sinal para a gente sair das pequenas cidades. Então, eu acredito que já deu para pegar aí, né, do que trata esse livro, Eventos Finais, especialmente o capítulo 7, 8 e 9. Mas vamos lá então abordando os subtítulos aqui. Ricas bênçãos no ambiente natural. Eu já falei sobre isso, né, sobre você ser beneficiado pela natureza, os remédios naturais criados pelo próprio Deus. Você não gasta nada por isso, é um presente de Deus, é uma dádiva do Senhor para nós, os 8 remédios naturais: apuro, água mineral natural, bom descanso, repouso, boa alimentação, temperança, confiança em Deus. O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Para quem morou no campo, quem foi criado no interior, sabe que por não ter luz elétrica, as famílias dormiam cedo. E muitos pais naquela época sentavam, né, com uma cadeira de embalo, com uma rede, os filhos ali todos ao redor, e então eles eram doutrinados, eles eram ensinados, disciplinados pelos pais, os pais contando as histórias, e também desde cedo esses
jovens criados nos interiores, eles já começavam a trabalhar na vida rural, na agricultura, na pescaria. Então eles criavam independência e eles não ficavam ociosos. Por isso que ela menciona então que há muitas bênçãos para quem é criado no ambiente natural. O desenvolvimento do caráter é mais fácil no campo. Eu vejo assim, ó, eu moro aqui em Manacapuru, eu sou pastor aqui em Manacapuru. O meu distrito contém 12 igrejas, 5 na cidade e 7 no interior. 7 igrejas nas comunidades. E eu vejo assim a criação dos irmãos do interior. O cuidado, o trato deles, o amor, o caráter. São diferentes, são pessoas do trabalho, são pessoas do bem, pelo menos a maioria. Você sabe que em todo lugar tem gente ruim, tem gente má, né? Em muitos lugares tem aquela maçã podre. Mas, graças a Deus, eu tenho vários irmãos aqui no interior e eu vejo assim como são pessoas do bem, são pessoas de caráter, são pessoas que eu posso confiar. Inclusive, eu sou muito bem tratado aqui. O pessoal, assim, eles trazem comida pra gente, eles mandam frutas, eles mandam peixe, eles mandam açaí, farinha, tudo aquilo que eles cultivam, que eles plantam, que eles colhem, eles lembram do pastor, eles mandam pro pastor. Isso é muito bom, né? O carinho que eles têm. E a gente trabalhando ali com eles, na igreja, indo com eles no campo, visitando, a gente vê como é benéfico, como foi benéfico para eles a criação deles, e a gente vê o testemunho deles e o caráter deles. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, está no livro Eventos Finais, no capítulo 7, ainda nesse subtítulo, Desenvolvimento do Caráter é mais fácil no campo, mas foi tirado do livro Lar Adventista, página 136, e a serva do Senhor diz assim: as cidades estão cheias de tentação, devemos planejar nosso trabalho de tal maneira que conservemos nossos jovens o mais longe possível dessa contaminação. Então, aí está um dos motivos que ela menciona de nós irmos para o campo, para as cidades isoladas, as comunidades afastadas. Por quê? Porque as cidades estão cheias de tentação. E você olha Manaus, você olha qualquer cidade grande hoje, metrópole, você vê que está contaminada de imoralidade, erotização e extrema violência. Então não é um ambiente saudável hoje para a gente criar filho. Eu fico pensando, eu tenho dois filhos. Eu não tenho mais assim aquele desejo, um sonho de ter mais um filho, de colocar mais um filho nesse mundo, porque eu sei, como pastor, como é difícil criar filho nessa nossa geração. Ainda mais na cidade grande, a contaminação, é a questão desse mundo globalizado, pós-moderno, é tantas coisas, tantas teorias que as pessoas apresentam, e a imoralidade crescente, a erotização crescente, a violência crescente. Então isso nos apavora, isso nos causa medo, ainda mais num período como esse de pandemia, de doenças, de pestes, de pragas. Aí então ela menciona que tudo isso está contaminado e a gente precisa livrar os nossos jovens disso. Bem, ela continua dizendo aqui, melhor saúde física num ambiente rural. Melhor saúde física no ambiente natural ou no ambiente rural. Então vejam bem, queridos, as pessoas do campo, eles nem precisam malhar, eles nem precisam ir na academia. Se você olhar a maioria dos homens e das mulheres que trabalham na agricultura, eles trabalham no campo, na pescaria, são pessoas que têm assim, um físico saudável. Eles vivem bem e vivem anos e anos, 60, 70, 80 anos. Você vê esses irmãos indo para o campo. Eles falam para mim, pastor, eu não consigo parar de trabalhar. Eu amo isso aqui, eu amo meu roçado, eu vou lá para o roçado, eu vou pescar. E eles cresceram nesse ambiente, estão acostumados com isso, que às vezes eu até penso assim, se tirar o irmão disso aqui, eu acho que ele é capaz de morrer. Eles não se aposentam, eles trabalham a vida inteira e eles estão acostumados com isso. E eles são bem fisicamente. Se você olhar, a maioria são pessoas magras, pessoas ali que você vê que tem saúde, porque eles não vivem num ambiente ocioso e eles estão em constante movimento, mexendo o corpo ali
no trabalho pesado da agricultura e da pescaria. Outro detalhe que ela fala, cultivar o próprio mantimento. Você sabe, você já plantou algo? Já plantou mandioca? Já plantou macaxeira? Digamos que a gente tenha que fugir hoje, surge o decreto dominical lá nos Estados Unidos, e a gente tenha que fugir. Você estaria preparado para morar no campo? Já tirou leite da vaca? Sabe preparar um queijo? Sabe quanto tempo para que você plante um fruto, né, uma fruta, uma árvore ali, para que ela possa dar fruto e você possa colher? Então, a gente precisa ir se preparando desde já. Porque por mais que a gente não ainda esteja vivendo no contexto do decreto dominical, mas desde já nós precisamos ir aprendendo, ir se preparando, porque isso vai acontecer na nossa geração, porque eu creio, queridos, que nós somos a última geração de cristãos dessa terra. Eu creio que nós somos o povo que verá Jesus voltando em glória e poder. E se a gente vier aqui para o campo? Você sabe plantar? Sabe como é que eles fazem a farinha ali? Quando eles vão para a casa da farinha, como é que eles fazem todo aquele trabalho da mandioca, de desnutrir ela? Você sabe tudo isso? Então são coisas que a gente precisa ir aprendendo para a gente poder ter o nosso próprio alimento. A gente está com essa pandemia aqui do coronavírus. Algumas pessoas aqui na cidade estão preocupadas, perderam seus empregos, estão precisando de cestas básicas, de alimentos. Mas enquanto isso, os irmãos do interior, eles não estão passando essa dificuldade. Por quê? Porque eles têm o seu plantio, eles têm o seu cultivo, eles têm os seus frutos do trabalho deles mesmo, que eles plantam, que eles vendem aqui na cidade. Então lá eles estão bem, eles sabem pescar, eles sabem plantar, eles sabem cultivar, sabem tudo. E eles não estão preocupados e nem passando essa necessidade que muitos de nós estamos passando na cidade aqui. Então, essa é um dos temas aqui importantes. Capítulo 8, só resumindo ali o capítulo 7 também, no final, ela começa então a falar de várias cidades americanas que precisava chegar a mensagem do Evangelho Eterno, a mensagem adventista, e também ela fala sobre hospitais que deveriam ser plantados nessas cidades, evangelizadas, para que pudessem colocar escolas, a educação adventista, e aí ela aborda várias cidades que os obreiros deveriam aproveitar, os missionários, para pregar o Evangelho Eterno. Partindo aqui para o capítulo 8, o título do capítulo 8 é sobre agora as cidades. Capítulo 7 falou sobre a vida no campo. Capítulo 8 fala sobre as cidades. O livro Eventos Finais, na página 109. E aí tem um texto aqui que eu queria ler para vocês. Os primeiros construtores de cidades. Você sabe quem foi o primeiro construtor de cidade? O primeiro homem na Bíblia que construiu cidades? Caim. Olha o que ela diz. Recebendo a maldição de Deus, Caim se retirou da casa do pai. Escolheu a princípio para si a ocupação de cultivar o solo. E então fundou uma cidade, chamando-a pelo nome de seu filho mais velho. Isso está em Gênesis 4:17. Saíra da presença do Senhor, rejeitar a promessa do Éden restaurado, a fim de buscar suas posses e gozos na terra sob a maldição do pecado, ficando assim à frente daquela grande classe de homens que adoram o Deus deste mundo. Isso foi extraído do livro Patriarcas e Profetas, página 81. Então, o primeiro construtor de cidades, Caim, seus filhos, e ela diz bem claro aqui que eles abandonaram as promessas de Deus, o Éden restaurado, e preferiram então os bens materiais, os prazeres deste mundo. Vamos prosseguir aqui. Ela fala sobre a questão das cidades, por que a gente deve evitar morar nas cidades, por que a gente deve morar um pouco mais afastado das cidades grandes. Um dos motivos é porque as cidades são viveiros de vícios. As cidades, queridos, são viveiros de vícios. Então você vê hoje muitos bares, você vê hoje muita orgia, muitas festas, muito mundanismo.
E mais uma vez eu volto a falar: promiscuidade, imoralidade e uma vida dissoluta, totalmente longe dos planos de Deus. Uma das coisas que ela diz é sobre os juízos que sobrevêm às cidades. Então vocês lembram de Sodoma e Gomorra? Vocês lembram que essa cidade ímpia, o povo era rico, abastado, mas na ociosidade. E por causa disso, eram tão imorais que quiseram praticar imoralidade com os anjos de Deus que foram visitar o sobrinho de Abraão, Ló. Eles tentaram abusar dos próprios anjos. Vejam bem a situação dos homens de Sodoma e Gomorra. Então houve um juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. Fogo de Deus caiu e os destruiu. Vocês já ouviram falar da cidade de Pompeia? Uma cidade que foi destruída por um vulcão que entrou em erupção, o vulcão Vesúvio. Alguns historiadores, arqueólogos também mencionam que essa cidade era uma cidade romana de veraneio para romanos ricos, imperadores, para orgias, prazeres. Era uma cidade promíscua, mundana e imoral. E eu entendo que essa catástrofe natural que aconteceu ali foi um juízo de Deus. E assim também vai haver grandes juízos de Deus sobre as cidades grandes, por causa da sua impiedade. Edifícios à prova de catástrofe se transformam em cinzas. Existem no mundo prédios magníficos, grandiosos, fantásticos, que o homem olha e diz: isso aqui jamais vai ser destruído, jamais vai ser abalado, nada pode destruir isso aqui. A gente pode citar aqui um exemplo para vocês. Lembram das Torres Gêmeas, World Trade Center nos Estados Unidos? Lembram disso? Que foi destruído ali pelos terroristas, o avião, chocaram com as torres? Pois é mais ou menos isso aqui que ela está dizendo. Que muitos edifícios grandes, mansões, que a gente pensa que é inabalável, se tornarão cinzas. Aí ela faz aqui uma alusão sobre a cidade de Nova York, a impiedade, a imoralidade que havia lá. E ela diz também assim: a morte chegará a todos os lugares. É por isso que eu estou tão ansiosa de que nossas cidades sejam advertidas. Está na revista Arauto, 5 de julho de 1906, Review and Herald. Então ela menciona aqui sobre nós aproveitarmos todas as oportunidades para pregar o Evangelho, para levar a nossa mensagem de salvação. Ela fala sobre os sindicatos, Você sabe, o cristão ele não deve participar, queridos, ou se envolver nessa questão de sindicatos, de greves, entendeu? Porque isso aí pode manchar o nome de Cristo, pode manchar a reputação da igreja. Então tudo que é de conflito, de problemas, nós cristãos, precisamos nos afastar, porque ela diz que isso é fonte de perturbação para os adventistas. Nas cidades, muitos anseiam por luz e verdade. Então, você pode observar que nem todos podem ainda sair da cidade, porque as cidades precisam ser evangelizadas. Tem muita gente que precisa ser alcançada, tem muita gente ainda que precisa ouvir o Evangelho eterno, a verdade presente que nós estamos pregando. Então ela diz que muitos anseiam por luz e verdade, ainda mais nessa época de pandemia, essa época de crise agora que nós estamos vivendo. Tem muita gente sedenta da palavra de Deus. Tem muita gente querendo ouvir sobre Deus. Eu recebo mensagens no meu celular de pessoas: por favor, pastor, me dá um estudo bíblico. Pastor, eu quero conhecer esse Jesus. Pastor, quando abrir essas igrejas, eu não vejo a hora de me batizar, pastor. Eu quero ser um cristão. Outros que estavam afastados estão voltando, estão se reconciliando, estão pedindo rebatismo. Isso é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Porque Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo. Mas nós temos que ter equilíbrio e não ficar apresentando fake news nem mensagens sensacionalistas. Ela diz também que deve haver um diligente esforço nas cidades. Ou seja, estratégias devem ser criadas. Meios de comunicação, a propagação, nós precisamos propagar o Evangelho.
Hoje a gente não está podendo abrir a igreja para evitar aglomeração por causa da pandemia do coronavírus, o Covid-19. Mas vai chegar o momento que nós vamos ser obrigados a fechar as nossas igrejas por causa de um decreto dominical. Então agora, nessa época de pandemia, já que a gente não pode estar na igreja, mas a gente deve aproveitar todas as oportunidades para pregar o evangelho, para falar do amor de Jesus, ainda que seja pelo Zoom, que é um aplicativo maravilhoso, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Então nós devemos usar essas ferramentas para alcançar a todos. Então pregue o evangelho, fale do amor de Jesus, aproveite todas as oportunidades que Jesus está te dando. Uma vez, um amigo meu, ele ficou chateado comigo quando eu trabalhava numa empresa, no distrito industrial, porque eu vivia pregando o evangelho. Logo que eu me converti, que eu me batizei, eu queria levar esse evangelho, essa luz a todo mundo. Então eu comecei a pregar o evangelho, e aí ele pegou e me chamou, e olha o que ele fez, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia ali para falar do livro de Eclesiastes, que tudo tem seu tempo. Então, olha, tudo tem seu tempo. Tu vive falando de Jesus, de 10 palavras tu fala, 9 é Jesus. Então dá um tempo, isso aí cansa, enjoa, já está parecendo um fanático. Mas eu também encontrei um texto na Bíblia, do apóstolo Paulo, ele dizendo que a gente tem que pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Então você está aproveitando essa oportunidade, você está deixando ser usado por Deus para ser um instrumento da pregação do evangelho nas mãos dele. O que mais que ela fala aqui? Ela diz assim, ó, nem todos podem deixar as cidades por enquanto. Não são aconselhadas mudanças precipitadas. Então, nem todos ainda podem deixar as cidades grandes, nem as cidades de médio porte também. E a gente não é aconselhado a fazer mudanças precipitadas. Ah, não, agora eu tenho que ir embora, eu tenho que pegar minhas coisas, vou fugir. Não é assim. Como eu disse logo no início, a palavra-chave aqui, equilíbrio. Vai chegar o momento para isso. Não são aconselhadas as mudanças precipitadas, e então ela fala que haverá o sinal de fuga das cidades. Como eu mencionei, o decreto dominical nos Estados Unidos, quando surgir lá, é o sinal para a gente sair das cidades grandes. O decreto de morte para a gente sair das pequenas cidades. Alguns justos nas cidades, depois de aprovado o decreto de morte. Ainda que tenha o decreto de morte, nem todos os servos de Deus, os fiéis, os guardadores dos mandamentos de Deus, nem todos irão fugir, nem todos irão embora. Ainda assim haverá alguns que ficarão aqui nas cidades grandes e nas pequenas cidades. Agora veja bem o que ela diz. Perdão. Ao deixarem os santos as cidades e vilas, eram perseguidos pelos ímpios, que os procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se e caíam tão impotentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Primeiros escritos, páginas 284 e 285. Então vejam bem, queridos, que maravilha, nós temos uma promessa. Na perseguição que os cristãos irão enfrentar na fuga, nós seremos perseguidos. Nós seremos perseguidos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os anjos do Senhor estarão conosco, e eles não permitirão com que os ímpios toquem em nós. Suas espadas serão como palhas, não servirão para nada, eles não irão nos ferir, não irão conseguir nos tocar. E tem mais, o nosso pão e a nossa água não irá faltar, não irá acabar, porque o próprio Deus vai cuidar dos seus filhos. Eu vou te falar aqui algo que aconteceu comigo, uma experiência rápida. Um rapaz, eu fui visitá-lo, ele estava com problemas mentais, mas a família também, e eu cheguei à conclusão que ele também estava com problemas espirituais. E quando eu cheguei na casa dele, eu sentei no sofá e aí me apresentaram para ele, falando que eu era pastor.
E ele disse, então você é pastor? Você é pastor de qual igreja? Eu falei, Adventista do Sétimo Dia. Você é pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Tu aguenta porrada? E ele foi bem assim, duro, direto comigo, usando essa expressão. Você aguenta porrada? Você aguenta porrada? E eu perguntei, mas em que sentido? Em que sentido você está se referindo? E ele disse, porque se tem um povo que vai apanhar, que vai sofrer nesses últimos dias dessa terra, são os adventistas do sétimo dia. Tu está preparado para isso? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, eu sou muito macho, eu aguento porrada, mas eu não aguento ser um adventista do sétimo dia, eu não aguento, porque vocês vão ser terrivelmente perseguidos. E o senhor está preparado para isso? E eu falei então para ele, eu acredito que Deus está me preparando. E é isso que eu quero te falar, querido. Sabe por quê? Porque eu já ouvi alguns falarem assim, não, enquanto não surgiu o decreto dominical, eu vou mantendo minha vida dupla aqui. Aí tem alguns que estão adulterando, tem jovens da igreja, às vezes irmãos, líderes, que estão adulterando, tem prática de hábitos de roubar, de fofocar, de falar mal, de criticar, de julgar, de condenar, de apontar o dedo. E diz assim, não, quando surgiu o decreto dominical eu vou me preparar. Aí eu vou me consagrar, aí eu vou orar, eu vou abraçar todo mundo, aí eu vou perdoar todo mundo, aí eu vou mudar. Mas vejam bem, a vida que nós estamos levando aqui na Terra é um preparo. Então, esse momento que nós estamos vivendo está nos preparando para o que virá sobre o mundo. E a Bíblia fala que é tal angústia, tal qual nunca houve na história da Terra, nunca houve na face da Terra, a perseguição ferrenha que haverá nos últimos dias. Então, se você pensa que você vai só se preparar quando o decreto dominical surgir, meu querido, você vai ser o primeiro a detonar os cristãos. Você vai ser o primeiro a acender as tochas para entregar o teu irmão que sentava contigo do teu lado na igreja. Se você deixar para se preparar só para o decreto dominical, o preparo tem que ser agora. O que foi que preparou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha acesa? O que foi que preparou Daniel para a cova dos leões? Foram as pequenas provas, pequenos detalhes. Lá no capítulo 1, quando eles recusaram comer a comida do rei, quando eles recusaram fazer as vontades ali dos eunucos, do rei Nabucodonosor de Babilônia. Então, ser fiel nas pequenas coisas, os habilitaram, ou os habilitou ali, cada um deles, para resistirem às grandes provas. As provações da vida, a fornalha ardente e a cova dos leões. Então não espere o decreto dominical para você se preparar. Tem que ser agora esse preparo. E então, maravilhoso isso, saber que os anjos de Deus vão estar nos protegendo, vão estar nos livrando. Para a gente ir para a parte final, capítulo 9. O capítulo 9 então fala sobre as leis dominicais. E diz assim, o desafio de Satanás à autoridade de Deus. Nós vivemos num grande conflito. Todo ser humano que nasce nesse planeta, no planeta Terra, já nasce envolvido num grande conflito. É uma luta entre as forças do bem e as forças do mal. E essa batalha travada, batalha é no nosso coração. Eles estão lutando por nós. E o tema do grande conflito sempre foi adoração. Adoração a Deus ou adoração ao inimigo de Deus. E então, um dos digamos assim, das doutrinas, uma das doutrinas bíblicas que entra em grande controvérsia nessa batalha é a adoração a Deus, que nós temos na guarda dos mandamentos de Deus, incluindo o sábado. Então o inimigo sabe que se ele tirar o sábado de cena e colocar um falso dia de adoração, as pessoas adorando, pensando que estão adorando a Deus,
naquele falso dia de adoração, na verdade, estão adorando ao inimigo e as pessoas que criaram essas leis, que tentaram de alguma maneira desvirtuar, perder o foco da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então, isso é um desafio de Satanás, a autoridade de Deus, é mudar a lei de Deus. Como vocês sabem, ele mudou mesmo. Tentou mudar, na verdade, tentou mudar, colocando o dia de adoração, que é o sábado bíblico, para o domingo, o dia do sol, Sunday, o dia do sol, um falso dia de adoração. O sábado, então, perdão, queridos, o sábado é o grande ponto em litígio aqui. Ela diz assim, o movimento da lei dominical na década de 1880, defensores, em 1880, houve um movimento da lei dominical lá nos Estados Unidos, foi muito forte. E houve os defensores da lei dominical, eles não compreendem o que fazem. Tem pessoas que estão nesse planeta, eles guardam o domingo e eles pensam que Deus criou o mundo e descansou no domingo. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no domingo. Porque a mente já está cauterizada, eles aprenderam isso com vários líderes religiosos. Milhões de pessoas guardam o domingo. Milhões de religiões cristãs guardam o domingo. De onde vem isso? Será que ninguém questiona? Será que ninguém pergunta por quê? Por que, pastor, que a nossa igreja guarda o domingo? Por que na nossa igreja o culto principal é no domingo? Nós temos a classe dominical, nós temos o culto principal. Por que no domingo? E aí eu te pergunto, onde é que você encontra a palavra domingo na Bíblia? Onde é que você encontra? Onde é que você encontra essa mudança na Bíblia? Bem, Jesus não mudou, Maria não mudou, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou, os discípulos não mudaram. Quem fez essa mudança então do sábado para o domingo? Então, ela diz que o sábado é o grande ponto em litígio. O movimento da lei dominical na década de 1880 e os defensores não sabem o que fazem. Ela diz assim, que nós, cristãos, que conhecemos a verdade, não podemos ficar parados sem fazer nada. O povo de Deus que guarda os mandamentos não deve permanecer calado neste tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Então é a hora, queridos, de nós sermos arautos da verdade. É a hora de nós pregarmos o Evangelho eterno, proclamarmos a palavra de Deus e exaltarmos a sua lei, porque a lei de Deus expressa o caráter do próprio Deus. Assim como a lei é tão santa quanto Deus é santo. Deus é santo, a sua lei é santa. Deus é bom, a sua lei é boa. Deus é justo, sua lei é justa. Deus é amor e a sua lei, ela revela o amor de Deus. Você vê aquelas listas de proibições aparentemente, mas é para nos proteger, é para o nosso bem, não é para o nosso mal, porque Ele nos ama. Tente ver a lei de Deus de forma positiva. Por exemplo, não matarás, ame a vida, respeite a vida, não adulterarás, ame a esposa, proteja seu casamento. Tente ver a lei de Deus de forma positiva. E a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Deus é eterno, a sua lei é eterna e imutável. Ela diz também aqui, combater as leis dominicais pela pena e pela voz. Combater, queridos, com a palavra de Deus. Onde é que você encontra aqui a guarda do domingo? Onde é que você encontra que esse mandamento do sábado foi mudado? Onde é que você encontra? Eu queria te desafiar a estudar a Bíblia inteira e me falar onde que Jesus mudou a guarda do sábado para o domingo. Você nunca vai encontrar. Um padre chamado Henrique Dez Moinés, ele ofereceu $1.000 para a sua igreja, para os seus membros, para quem encontrasse na Bíblia a mudança do sábado para o domingo.
e ninguém nunca encontrou. Então, queridos, aqui ela menciona também sobre os Estados Unidos. Eles aprovarão então a lei dominical, como eu já havia dito nos capítulos anteriores, mencionando aqui. Ela fala sobre os argumentos usados pelos defensores da lei dominical e também que Satanás, ele vai dar sua interpretação aos eventos e os homens pensam, como ele quer que o façam, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Ou seja, você recorda daquela cena de Acabe e o profeta Elias? Que o rei Acabe, pecaminoso ali, ímpio, chega com o profeta Elias e diz assim: és tu o perturbador de Israel? E Elias então diz: eu não sou perturbador, mas tu e a tua família, porque vocês transgrediram os mandamentos de Deus, vocês adoram ídolos, vocês são pagãos, vocês se afastaram de Deus. E assim também na nossa época, vai haver as calamidades em terra e mar. E então os adoradores do domingo, juntamente com o falso Cristo, o falso profeta e a besta apostatada, eles vão dizer que nós, os guardadores do sábado, somos os culpados pelos flagelos que estão sobrevindo a este planeta. E aí eles farão então leis, inclusive o decreto de morte, para nos matarem, para nos perseguirem. O protestantismo e o catolicismo, eles agirão de comum acordo. E o que mais nós estamos vendo hoje, ultimamente, é o ecumenismo, é a união das igrejas. Essas profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, queridos. Só não enxerga quem não quer. Precisamos nos despertar, precisamos reavivar e reformar a nossa vida. Aqui ela diz também que o protestantismo dará a mão da comunhão ao poder romano. Ou seja, o protestantismo apostatado vai se unir com o catolicismo. E sabe por que eles se unem? Porque eles têm algo em comum: as doutrinas. As doutrinas. Lá em Apocalipse fala de uma prostituta. Mulher em profecia representa a igreja. Uma meretriz é uma igreja impura, corrompida. E a Bíblia fala que ela tem as filhas, as meretrizes, que se embebedaram do vinho da sua prostituição. Ou seja, o que a maioria das igrejas elas têm em comum? A guarda ou santificação do domingo e também, além da santificação do domingo, a imortalidade da alma. Então, isso são dois pontos que acabam unindo essas religiões. Então, eles se unirão. E quando esse poder religioso se unir, eles vão também se unir com o Estado, com os presidentes, com os líderes políticos. A religião e o Estado irão se unir. E juntos eles irão implantar leis, colocar leis que venham beneficiá-los e prejudicar aqueles que são fiéis a Deus. Mas a Bíblia fala, o próprio apóstolo Pedro falou em Atos, que o que importa é obedecer a Deus e não aos homens. As leis dominicais, quando a gente vê pessoas guardando o domingo ou dando honra a esse dia, na verdade eles estão honrando a Satanás e a própria Roma. A imposição da guarda do domingo pelos protestantes é uma obrigatoriedade do culto ao papado. Quando estiverem adorando de forma obrigatória o domingo, estão prestando honra e culto ao papado. Roma recuperará a supremacia perdida. Você vê que ela ainda está crescendo, ela ainda está surgindo de novo das cinzas, porque ela perdeu seu poder em 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou seu general Berthier prender o Papa Pio VI
e ele morreu na prisão. Ali foi a ferida mortal ao poder do papado. E então, com tudo isso se unindo, se cumprindo, Roma novamente vai ter a sua supremacia, o seu poder. Uma lei dominical nacional significa apostasia nacional. A apostasia nacional será seguida, então, de ruína nacional. Sabe por quê? Porque assim, queridos, vejam bem, o que ainda segura os ventos, a Bíblia fala que Deus mandou seus anjos, tem 4 anjos segurando os ventos, as guerras, os conflitos. Nós ainda temos algo de moralidade dentro de nós. Nós temos a lei de Deus implantada em nós. Então, você e eu, quando a gente vai fazer algo de errado, a nossa consciência pesa, porque a gente sabe que está fazendo algo de errado, que a gente está transgredindo algo. Agora, tira essa lei de cena. Se tirar o sábado bíblico, terá que tirar também outros mandamentos. Tirando outros mandamentos, tirando a lei, o que vai ficar para esse planeta? O que esse planeta irá se tornar? Um caos total, um pandemônio vai se instaurar nesse planeta, porque as pessoas não vão estar mais preso a regras, nada vai lhes impedir de fazer algo. Legislação dominical vai se tornar então universal. E aí ela diz aqui, a história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho. Ela diz assim, a história se repetirá, a religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho. E aí ela diz assim, que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio, ou seja, o domingo. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo mundo. Quando a América, o país da liberdade religiosa, se aliar com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. E aí vai ser propagado, todos os estados, os países irão adotar essas leis. Então a questão do sábado será o ponto controverso no grande final, conflito em que o mundo inteiro há de ser envolvido. A substituição do verdadeiro pelo falso é um último ato do drama. O mundo inteiro apoiará a legislação dominical. O conflito concentra-se na cristandade. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. E aí ela diz então que nós cristãos não podemos manifestar provocação. Quando a gente for tirar do nosso emprego, do nosso trabalho, a gente deve aceitar calado como cristão, crendo que Deus vai continuar cuidando de nós, da nossa família. Ela diz também que a gente pode se abster de trabalho no domingo. Quando for imposto essas leis, eu posso me abster desse trabalho no domingo. Eu não vou receber o sinal da besta por causa disso. E, no entanto, eles irão me questionar. E quando eu for questionado, eu irei responder que eu sou um fiel guardador do sábado. E aí então começam as perseguições. Empenhar-se em atividades espirituais no domingo. Nós vamos então poder aproveitar o domingo para evangelizar, para continuar pregando o evangelho. E aí ela diz que a beleza da verdade é evidenciada pela oposição, porque eles vão ver os atos, os feitos, os milagres que os cristãos fiéis irão realizar nesses últimos dias. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará à medida que o mundo e a igreja se unirem para isso, para invalidar a lei. Toda objeção levantada contra os mandamentos de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza e poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição.
E para a gente finalizar, queridos, antes obedecer a Deus do que aos homens. Satanás oferece aos homens os reinos do mundo se lhe concederem a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu. Antes morrer do que pecar. É melhor passar necessidade do que defraudar. Melhor passar fome do que mentir. Queridos, vale a pena ser fiel a Deus. Naquele grande dia vai ser um grande privilégio. Vai ser as maravilhosas promessas, as palavras mais lindas que nós iremos ouvir dos lábios do Senhor Jesus. Servo, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vejam bem quando ele falar para você, para mim, filho, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Quer você estar preparado para a volta de Jesus? Quer você se manter um jovem fiel, puro, íntegro, longe da contaminação do mundo, longe da imoralidade que a gente vê nesse mundo? Quer você viver para a honra e glória de Deus? Então levante sua mão aí, diga sim para Jesus, fale amém e vamos orar nesse momento. Querido Deus, maravilhoso Pai, eu entrego, Senhor, todos os teus filhos que estão ouvindo esta mensagem. Que o Senhor, Pai, venha fortalecer a cada um deles, Pai, nessa caminhada cristã rumo à Canaã celestial. Segura firme em nossas mãos, Senhor, e não deixe que a gente venha se afastar nunca dos teus caminhos, Senhor. Preserva o nosso nome no teu livro, no livro da vida, o livro do Cordeiro, e salve-nos para o teu reino e a tua glória, Senhor. É o que nós te imploramos e te agradecemos no doce nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.